Boa noite. 1º de novembro, o Jornal da Guará desta quinta-feira está no ar. Saiba quais são as principais notícias do dia. Perdas da economia com feriados podem chegar a 4% de toda a riqueza produzida pelo país, segundo o levantamento de consultoria. Familiares antecipam visita a cemitérios da capital na véspera do Dia de Finados. Pesquisa de intenção de consumo mostra como os maranhenses vão fazer as compras de Natal. Situação de feiras e mercados da capital é de calamidade. E uma exposição que apresenta a arte do reencontro pelo olhar de pacientes psiquiátricos. Agora, no Jornal da Guará. Amanhã é feriado e muita gente vai aproveitar para descansar. Não é o que empresários de vários setores defendem. Eles acreditam que uma redução na quantidade desses dias de folga poderia ser melhor para a economia, que perde milhões de reais em produtividade com os feriados durante a semana. Um setor ao menos, o do turismo, não reclama. O ano de 2018 está terminando e na ponta do lápis nós vamos ter, até dezembro, 12 feriados nacionais em dias úteis de segunda a sábado. Mesmo que seja uma oportunidade de ter aquela folguinha do trabalho, o extenso número de feriados terá um grande impacto sobre a economia nacional, em um momento em que o objetivo deveria ser maximizar a produção para fortalecer o processo de recuperação. Considerando o Produto Interno Bruto de 2018 estimado em mais de 6 trilhões de reais, o custo dos 12 feriados nacionais pode chegar a 259 bilhões e 800 mil reais, um impacto de 4% no PIB brasileiro. Neste mês de novembro, são 2 os feriados nacionais, o de Finados e o da Proclamação da República. No Maranhão, ainda haverá o terceiro, da Consciência Negra, e com isso, o impacto nas contas é ainda maior. Olha, a proporcionalidade é um pouco menor, mas os impactos também são iguais. Não tem a menor dúvida que os impactos são iguais, agora numa proporção menor, né? O PIB do Brasil são 7 bilhões, né? E no Maranhão não é isso. Então, a proporcionalidade deve ser em torno dos mesmos 6,3%. Segundo o levantamento de uma consultoria de inteligência, os feriados estaduais no país devem provocar uma perda para cada unidade da federação de 27,4 bilhões, o que, somado aos custos dos feriados nacionais, vão resultar em uma perda equivalente a 4,42% do PIB. O setor de serviços será o mais afetado, com perdas que podem chegar a 176,2 bilhões de reais. O comércio está em segundo lugar, vem com um prejuízo que pode chegar a 57,8 bilhões. Já a indústria de transformação pode acumular um prejuízo de cerca de 31 bilhões. Quem ganha mesmo com os feriados é a indústria do turismo. Os feriados prolongados impulsionam as vendas de pacotes em até 12%. Os hotéis da capital também têm expectativa de alta taxa de ocupação para os feriados prolongados. As alternativas para driblar os desfalques gerados pelo feriado seria terminar com eles, mas até agora é uma solução longe de ser colocada em prática. Olha, a gente faz o seguinte, a casa trabalha para que não tivesse feriado. E ver se compensa isso em horas de trabalho, né? Para que não impacte tanto. Mas, infelizmente, é feriado, não tem jeito, não vem trabalhar. Nos cemitérios, milhares de pessoas são esperadas para visitar os entes queridos que já se foram. Uma tradição que se repete ano após ano. É no cemitério do Gavião que estão sepultados o pai, a mãe e 2 irmãos do seu Milson. Frequentemente, o aposentado faz a manutenção e limpeza dos túmulos e faz questão de visitar os familiares nesta data. Eu estou caindo os pedaços, mas venho. E dia 2 eu venho com a mulher, a gente vem aí, o pai dela também está aí. E a gente dá uma rezadazinha e vai embora. A data movimenta os cemitérios de São Luís. Durante toda a semana, muitos familiares vinham se preparando para este dia. Quem também se programou foram os vendedores ambulantes, que aqueceram os estoques com flores, velas e bebidas.
tudo com a esperança de aumentar as vendas. A expectativa é de melhorar mais um pouco. Eu acho que as pessoas estão esquecendo dos entes queridos, né? Mas a expectativa da gente é melhorar um pouquinho para ganhar uma renda, para a gente melhorar mais um pouquinho, pelo menos pagar a conta de água e de luz, que nós estamos um pouco cara para nós que somos desempregados, e nós estamos aqui lutando aqui um pouquinho para a gente ganhar um trocadinho. Neste dia de finados, cerca de 20 mil pessoas costumam visitar o cemitério do Gavião. Só que este ano a expectativa é um pouco menor. Isso porque a data ocorre numa sexta-feira, próximo ao fim de semana. E também porque o Ministério Público do Trabalho vem realizando uma operação nos cemitérios que visa combater o trabalho infantil. Que durante essa semana que antecede o finados, muita gente já veio fazer sua visita, já veio ao túmulo, já veio dar reparos. E o que minimizou também a questão de muita gente passando pelo cemitério nessa época de finados foi a determinação do Ministério do Trabalho, que proibiu serviços de menores de 18 anos, trabalho infantil. Apesar da grande movimentação, o seu Mário faz questão de visitar os familiares, que hoje já não estão mais no convívio do dia a dia, mas que sempre estarão presentes nas lembranças. A gente não pode abandonar os entes queridos da gente, né? A gente tem que de vez em quando ir lá visitar. Acender vela, botar uma coroa, entendeu? Uma cruz. Saiba agora como será o funcionamento da cidade amanhã no feriado. Vão estar fechados órgãos públicos, estabelecimentos bancários, o comércio da Rua Grande dos shoppings e as casas lotéricas. Abertos os supermercados e as áreas de lazer de shopping centers, como os cinemas. Vão funcionar normalmente os serviços considerados essenciais, como segurança pública e hospitais. Uma operação da Polícia Federal fez uma apreensão de madeiras em municípios do interior do estado. Essa madeira foi apreendida em área de reserva indígena. O repórter Hugo Reis tem os detalhes para a gente de como é que foi a ação. Oi, Hugo, boa noite para você. Boa noite, Pascoal. Boa noite a todos que assistem ao Jornal da Guará. Isso mesmo, essa operação foi deflagrada aqui no Maranhão pela Superintendência Regional da Polícia Federal do Estado. Deflagrou durante 2 dias essa atividade no município de Zedoca, em um povoado chamado Nova Conquista. A operação foi batizada de Operação Capó, a fim de terminar com as extrações ilegais de madeira nas reservas indígenas Alto Turiaçu e também Aldeia ao Aguajá, assim como também paralisar e interditar 4 serrarias de grande porte, um pátio de depósito de madeira que funcionava de forma clandestina, sem qualquer autorização de nenhum dos órgãos de fiscalização do meio ambiente. Bom, essa operação Capó teve o apoio, além da Polícia Federal, do IBAMA, da FUNAI, do ICMBio e também da Polícia Militar do Estado do Maranhão. 77 servidores públicos estavam envolvidos durante esses 2 momentos, nessa apreensão, durante esses 2 dias, né? Essa investigação também indiciou 7 pessoas por crimes ambientais, além de furto de madeira da União, receptação na forma de qualificada, formação de quadrilha. Essas 7 pessoas vão ser investigadas, todo o procedimento está sendo tomado, os policiais estão avaliando também um crime de exportação clandestina de produtos florestais. São crimes contra a administração pública e crime de lavagem de dinheiro, todos relacionados com crimes ambientais. Pascoal, eu mudo agora um pouco de assunto. Eu estive no começo da noite de hoje, na área da Vila Bacanga, onde a equipe do Governo do Estado e da Prefeitura Municipal de São Luís realizaram uma entrega de uma praça revitalizada com um espaço destinado para jovens praticarem esporte, também idosos, um espaço também para atrações culturais e religiosas. Vamos ver agora essa reportagem. A comunidade pediu e a parceria entre Governo do Estado e Prefeitura de São Luís realizou mais uma entrega de uma praça na Vila Bacanga. Um momento de grande felicidade, pois o projeto foi elaborado de acordo com as demandas dos moradores. A avaliação é positiva. A comunidade, primeiramente, está de parabéns, assim justamente com o Governo do Estado e Prefeitura, que realmente
decidiram, bateram o martelo para que esse projeto for concretizado. O que a comunidade vai ganhar? Vai ganhar trazer mais atrações culturais, atividades esportivas, também religiosas, é claro, então ações sociais. Então tudo isso vão ser realmente grande ganho para a comunidade. As ações aconteceram através da Agência Executiva Metropolitana, onde foram investidos recursos públicos na ordem de R$223 mil. São mais de 2.000 metros quadrados, contemplando áreas de lazer, esporte, atrações culturais e religiosas. Que era um espaço obsoleto, né, um espaço que não tinha atratividade nenhuma para a comunidade. Nós fizemos o projeto, revitalizamos a praça, fizemos a revitalização da quadra esportiva. Hoje é uma quadra poliesportiva que antes não era. Fizemos o palco, que foi uma reivindicação da comunidade, considerando que a comunidade gosta muito das confraternizações, das festas juninas, das suas atrações culturais desenvolvidas aqui. Então, hoje é um espaço onde a comunidade fez a sua reivindicação e o governo do estado retribuiu imediatamente. Agora é hora de nossa análise política e Marcos Saldanha já está aqui para responder o questionamento que todo mundo quer saber sobre o futuro presidente da República, presidente eleito Jair Bolsonaro, especificamente sobre a montagem do seu ministério, que ele está fazendo aí aos poucos. Já anunciou que vai acontecer uma redução, né, para 15, 16 ministérios, e hoje um anúncio da presença do juiz Sérgio Moro, que deve ser o superministro da Justiça. Muita gente criticou essa indicação, muita gente que eu digo do lado da oposição, mas outros elogiaram bastante a escolha e a aceitação também por parte do Moro. Como é que você observa esse movimento do PSL, do presidente eleito, a adição do presidente eleito nessa indicação? Boa noite. Boa noite, Pascoal. Muito boa noite a você de casa. O Bolsonaro, ele está fazendo aquilo que ele... Ninguém pode negar que ele é coerente. O que ele está fazendo, ele já tinha dito, ele já tinha anunciado. Ele não é um homem de partido, até porque a legenda é nanica, né, e ele não tem esse compromisso com a legenda. Então, ele está fazendo uma escolha de nomes pontuais que ele tem escolhido. O Sérgio Moro, ele representa no imaginário de muitas pessoas a questão da moralidade por conta da Operação Mãos Limpas, que é a Lava Jato, que é o similar da Mãos Limpas na Itália, né? A linha que ele adota é a mesma. Ele já citou várias vezes a Operação Mãos Limpas. O que a gente fica na dúvida é o seguinte: quando ele diminui ministérios e cria superministérios, a gente não pode esquecer que existem servidores concursados, ou seja, teoricamente, você não diminui o número de funcionários tentando enxugar a máquina. Os prédios já existem, a estrutura já existe e já está lá. Ah, mas tem os cargos comissionados, tem o salário do ministro e tudo e tal. Mas é um enxugamento muito mais moral do que, de fato, uma grande economia. Claro que em tempos de crise, não estou dizendo, todo o dinheiro que se economiza é bem-vindo. Mas do ponto de vista da proposta de enxugamento, ele não tem um impacto direto. Ele é mais moral, na minha análise, do que, de fato, uma economia econômica. Outra coisa é que quando você funde ministérios, por mais que você tenha ali, por exemplo, a que eu mais critico, que é meio ambiente com agricultura. Que ele já voltou atrás. Pois é. Essa daí que eu acho que vale uma pressão, daí o papel da oposição que a gente tem dito essa semana toda de como é importante, por mais que você tenha um Ministério da Agricultura composto por funcionários do mesmo Ministério do Ambiente, mas quem vai para a reunião de ministro é o Ministério do Meio Ambiente, é ele que fala, né? O Ministério da Agricultura, é ele que fala, porque nesse caso o meio ambiente está agregado e não o inverso. Né? Quer dizer, se o meio ambiente fosse a voz mais alta, era um representante do meio ambiente que iria, e a agricultura estaria subjugada. Então, nesses dois casos, não há um equilíbrio. Algumas pastas, parece que você está economizando, mas o barato pode sair muito caro em política de retrocesso. Ele está agregando algumas funções que, no entendimento, cairiam bem, inclusive especulou-se alguns nomes, mas ele foi muito claro, o presidente eleito foi muito claro ao dizer: o anúncio vai ser feito especificamente por mim, através das minhas redes sociais. Falou-se muito no nome de Magno Malta para o Ministério do Desenvolvimento Social, que incluiria também direitos humanos.
E isso, de certa forma, foi muito criticado, porque o Magno Malta tem um posicionamento um pouco mais contundente, defende a bancada da bala, de certa forma, Pois é. enfim, tem diversas críticas. Em todo caso, o que me parece também é que o Bolsonaro, ele surfa hoje, pela eleição que ele teve, 55% dos votos. A gente não pode dizer que é incel de brigadeiro, porque não é exatamente isso que acontece no país. Mas ele tem uma aprovação similar ao que aconteceu com o Lula quando ele teve a sua primeira eleição. Está aproveitando, então, para fazer as mudanças que ele entende como necessárias, não? Dentro do que ele previu e admitia que seria feito no seu governo, no governo dele. A gente, claro, que são linhas muito diferentes, mas a gente lembra do Gilberto Gil, por exemplo, que foi convidado para ser ministro da Cultura. Quer dizer, essa coisa pontual, de nomes com simbolismo, quer dizer, essa carga ele tenta fazer. Agora, a questão é que do campo político, o próprio Gilberto Gil, ele não segurou a onda. Um excelente nome, mas do ponto de vista da rotina, não segura. São habilidades diferentes. Quem assume uma pasta, ele tem que lidar com a burocracia e não adianta acreditar que isso vai acabar da noite para o dia. Por mais que o ministro não seja político, existem interesses políticos, porque nós vivemos numa democracia e o governo é composto de vários partidos, ainda que o presidente tenha ali um partido nanico, como eu já disse. E aí a gente voltando para a coisa do super-ministro da Justiça. A grande dúvida que fica é, e o que acontece com a Lava Jato? Já que a Lava Jato, embora seja ali do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, mas como fica sem a principal figura, quer dizer, não tem como não criar um sentimento também de que você tira a pessoa que está num posto e leva para outro, que você não sabe se aquele posto que vai ser trocado será bem ocupado e se ele vai ter... Vou dar um exemplo bem simples para você de casa entender. É aquele famoso professor que é promovido para diretor. E às vezes ele é um brilhante professor, não necessariamente ele vira um excelente diretor. Você matou o professor, você tirou o professor de um cargo, não tem um bom substituto, e colocou ele num cargo que também ele não faz muito bem. Você perdeu 2 vezes. Não estou dizendo que vai acontecer. Mas a gente fica na dúvida como é que isso encaminha. Se essas pessoas vão saber lidar com toda a questão política e se as investigações elas continuam, para a gente não achar que, de fato, a Lava Jato era partidarizada, que é a grande crítica que se faz a ela. Aguardar, então, a partir do dia 1º de janeiro, para ter a resposta a essas perguntas. Pois é, muita água ainda vai rolar, tá cedo, né? Muito obrigado, Marcos, boa noite. Boa noite a você de casa também. Bom feriado. Para você também. A seguir, nós voltamos no Jornal da Guará. Você vai ver uma pesquisa que comprova como é que o Ludovicêncio vai fazer para se virar aí com as compras de final de ano. Logo após o intervalo.